Salve, salve, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História de Rondônia. Isso mesmo, só lembrando que essas aulas que vocês estão tendo no terceiro ano é o último ano, porque a partir de 2024, ano que vem, elas serão aplicadas somente nos primeiros anos. Isso devido ao novo cronograma do ensino médio que foi articulado aqui para nós, então houve essa mudança. Antigamente, nós fazíamos essas aulas no primeiro ano. Aí, com o tempo, mudou para o terceiro ano. Porque o argumento era o quê? Não, o aluno ele já está terminando o ensino médio, ele já aprende História de Rondônia e aí já vai para concurso público. Essa era a ideia. Mas agora, tiraram do terceiro ano, colocaram novamente no primeiro. Agora, quando chega o terceiro, quem quiser que vá estudar particular ou pagar cursinho e aprender. E agora, voltou o primeiro. Daqui uns 3, 4, 5 anos, volta para o segundo. É para o terceiro ano, tá bom? Então, na aula de hoje, aula 25.1. Só faltam 5 aulas para nós concluirmos esse ano letivo. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre um outro personagem muito importante na nossa história, que foi o nosso Aloísio Ferreira. O estádio aqui de Porto Velho se chama Aloísio Ferreira, tem uma praça que é onde funcionou ali o primeiro aeroporto Salgado Filho, que hoje é a Praça Aloísio Ferreira, tem uma escola Aloísio Ferreira, tem a rua Aloísio Ferreira. Então, Aloísio Ferreira ele vai ser um marco na nossa história. Aloísio Ferreira, Paulo Nunes Leal, Jorge Teixeira e tantos outros personagens importantes, militares e civis, que vão entrar para o rol da história. O Aloísio Ferreira, ele foi militar e acabou assumindo aí a Estrada de Ferro, Madeira, Mamoré. Então, no decorrer da aula, eu vou explicando toda a sua trajetória. Preste bem atenção o que vai acontecer com a Aloísio Ferreira, tá bom? Segue no quadro, vamos lá. Olha aí, eu tenho então a nossa aula, iremos falar sobre o Aloísio Ferreira. Lembrando que, vem para mim, 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 vem para mim. Cadê? Demorou. Nossa aula tem aí a interpretação do nosso amigo Sâmio. Como é que é? Sâmio, né? Então, vamos lá. E agora há pouco eu estava falando com o Sâmio a respeito disso aqui, ó. Joga na tela. É que alguns livros, algumas obras, alguns artigos científicos vêm trazendo o nome Aloísio Ferreira com Z. Então, vocês irão encontrar por aí Aloísio. O Aloísio aqui do estúdio, eu acho que ele é com Z. Aloísio, ó. Ele é assim. Aloísio, com Z. Mas aí eu corri o risco, cara, tem uma obra que foi escrita do Aloísio Ferreira que tem ele como a letra S. E aí eu acabei alterando toda a aula com a letra S. Eu tinha colocado com Z. E aí quando eu comecei a perceber que tinha S também, esse rapaz, eu vou colocar com S. Então, na aula de hoje, nós iremos ver a carreira militar do Aloísio Ferreira, Aloísio e os indígenas. Vocês vão saber que indígena ele vai ter esse contato. E o Getúlio Vargas visita Porto Velho
mediante um convite oferecido por Aloysio Ferreira. Em aula passada eu falei que o Getúlio Vargas tinha ido visitar Manaus e, na oportunidade, acabou parando aqui em Porto Velho, a convite de Aloysio Ferreira, e foi conhecer um pouco da região que, em breve, iria se tornar território federal do Guaporé. Então, por isso que Aloysio Ferreira é de grande importância para a nossa história. Vejam, esse aqui é o Fera. Olha aqui com o Z, viu? Olha aí, viu, Samir? O Z, Aloysio Ferreira. Tem com Z. Aloysio Pinheiro Ferreira, olha só de onde esse Fera é. Nasceu em Bragança, do estado do Pará, no dia 1º de maio de 1897. É isso mesmo que vocês ouviram. 1800, professor? Sim, no final do século XIX. E ele vai morrer no Rio de Janeiro no ano de 1980. Provavelmente está enterrado no cemitério São João Batista. É o que a grande maioria acaba sendo enterrada ali. Nacionalizou a Estrada de Ferro Madeira Mamoré e atuou para a criação do então território federal do Guaporé, hoje estado de Rondônia, se tornando aí o seu primeiro governador, que vai de 43 até 46. Olha só essas informações interessantes. Professor, quando é que ele se torna responsável, superintendente pela Estrada de Ferro? Isso lá pelo ano de 1930 a 32, quando Getúlio Vargas era presidente, Aloysio Ferreira vai ser nomeado como superintendente da Estrada de Ferro de Mamoré. E à frente desse empreendimento, inclusive quando o Brasil, o governo de Getúlio Vargas, vai desfazer o acordo que a empresa Mayday Randolph teria que explorar ali por 60 anos. E vai ter um probleminha por causa da vigilância, da segurança. E, na verdade, o Brasil não quis pagar, e aí desfaz o acordo. E o Aloysio Ferreira se torna o seu primeiro presidente ali, né? Superintendente da ferrovia. Então, olha só de onde o cara veio. De Bragança, no estado do Pará. Tá bom? E aí, lembra quando eu falei? Ele faz um convite para o Getúlio Vargas, que estava indo para Manaus. O cara vem aqui e logo, quando é criado o território, ele se torna nosso primeiro governador. Fechou? Questão de prova, hein? De concurso, não vai esquecer isso. Aloysio Pinheiro Ferreira, filho mais velho de uma família de Bragança, nasceu no dia 11 de maio de 1891. 11 de maio? Aqui 1º de maio, na verdade. 1º de maio, dia do trabalhador. Houve um erro de digitação aí. Agora vamos lá. Se ele nasce em 1897, em 1916, ele vai servir o 4º grupo de artilharia lá no Pará. A história dele é quase parecida com o Rondon, né? Vai direto para os militares. Transferido para o Rio de Janeiro, lá ele vai servir o 2º Regimento de Infantaria. Olha só, o cara já veio da artilharia. Agora ele vai para a infantaria. E lá ele vai cursar a escola de Realengo, chegando inclusive a aspirante de oficial. Aí ele era aspira de aspirante. Tá bom? Vamos lá. Isso no ano de 1916. Prestem bem atenção. Vai ter problema lá para frente. Foi promovido a cabo. Depois ele foi promovido a 3º e 2º sargento. Viu? Começa o 3º, vai para o 2º, depois vai para o 1º.
Quando ele se torna, aí se torna primeiro tenente, faz o curso de sub, ele se torna segundo tenente. Quando ele chega nessa patente, ele vai ser transferido para o Forte de Coimbra. Onde é que fica, Sami, o Forte de Coimbra? Em Corumbá, Mato Grosso. Ei, aluno, fica ali no Rio Paraguai, na fronteira com o país Paraguai. Quem vai para Campo Grande pega ali Corumbá, Pedro Juan Cabaleiro, que é a região do Paraguai. Vem para mim. Agora há pouco eu mencionei. Cadê eu aqui? Vem para mim. Agora há pouco eu mencionei. Joga na tela aqui essa lâmina aí. Isso. Agora há pouco eu mencionei. A história dele é quase parecida com a do Rondon. Cara, só que o Aloysio nasceu em Bragança, o Rondon nasceu em Mimoso. Rondon foi para o Rio de Janeiro, Aloysio também serviu lá em Bragança, depois foi para o Rio de Janeiro. Aloysio serviu o Forte de Coimbra, Rondon também serviu. Incrível, bicho. Incrível, né? E olha só, o Aloysio, ele passa pela artilharia e pela infantaria. Rondon também passou. Parece que existiam essas condições de você beber em várias fontes, né, do exército. Infantaria, cavalaria, artilharia, comunicação e etc. Então, como eu falei, a história dele é quase parecida com a do Rondon. Quase, não toda. Você vai entender o porquê. Olha na tela. Vamos lá. Dá sequência. Olha aí. Pode jogar na tela. Então, o Forte de Coimbra, ele fica aqui no Mato Grosso do Sul. Ali em Corumbá. Ei, é difícil para ali, cara. Conhece o Forte de Coimbra? Conhece não, né? Nem eu conheço. Vou tentar conhecer esse ano. Eu vou para Mato Grosso, eu vou para Campo Grande, vou até em Corumbá, que eu quero conhecer de perto o Forte de Coimbra, que é bem vizinho do Forte Príncipe da Beira. Olha só, em 1924, o Aloysio Ferreira estava no comando do Forte de Coimbra, quando Hermes da Fonseca liderou o movimento dos oficiais de Realengo. O que está falando aqui, esse movimento dos oficiais é o movimento de 1922, chamado de Movimento Tenentista. Tenentista, tá? Olha aí. Movimento Tenentista, que acontece no Rio de Janeiro e acaba se espalhando por várias áreas do Brasil. Ali no Sudeste, Sul, do nosso país. Claro que o Hermes da Fonseca lidera esse movimento. Nesse período, 2 anos depois, o movimento continua, tá? Ele inicia aqui e vai embora. 23, 24, 25. Inclusive, no ano de 1925, o Marechal Rondon, ele vai tentar conversar com os amigos lá em Santa Catarina. E lá ele vai ser preso. O Rondon vai ficar detido. Acredita? Paralelo, eu tenho aqui, nessa região, no Forte de Coimbra, o Aloysio Ferreira. Veja. Esse aqui é o ex-militar, agora político, Aloysio Ferreira. Veja. Aloysio Ferreira, ele fugiu para o Guaporé. Como assim? Ele desertou. Estava tendo o movimento tenentista. Em 1924, ele estava no comando do forte. Aí, quando ele, não querendo participar do movimento, ele vaza fora. Porque, aluno, olha só, aqui era uma obrigação o Aloysio Ferreira fazer parte. Por quê? Porque ele era tenente. Ele era segundo tenente.
E o movimento era justamente o movimento tenentista. Tenentista. Então, se ele não participa do movimento, ele é uma melancia, né, Sâmio? É uma melancia. Aí o que ele faz? Ele zarpa o movimento acontecendo, vai respingar aonde tivesse. Oficiais no comando, era por obrigação de estar participando. Mas o Aloysio Ferreira não fez isso. O que ele fez? Vazou, fugiu, meteu o pé. Ele foge para o Guaporé, que ele conhecia. Sabe por quê? Aqui eu tenho o Forte de Coimbra. Aqui eu tenho o Rio Paraguai. O Rio Paraguai vai desaguar no Rio Guaporé. O Rio Guaporé vai desaguar no Rio Mamoré. O Rio Mamoré vai desaguar no Rio Madeira. O que o Aloysio faz? Foge para o Rio Guaporé. Só que ele era militar. Ele foge e vai trabalhar no Seringal Laranjeira. Ele vai ter que manter a vida dele, né? Se tornou seringueiro e ali ele passou a administrar o barracão. Pode ter conhecimento, pessoa vivida, letrada, ele administra o barracão. Fechou? Nisso, senhores, aproveitando que ele estava no Guaporé, ele começa a estudar a etnia Macurapes e também a etnia Tuparis. Essas duas etnias, a região deles era o Guaporé. Isso já no ano de 1928. Vencido, aí é o seguinte, o cara estava lá em 1924, o movimento tenentista estava pegando pra caramba, aí ele foge pro Guaporé, vai cortar a seringa, vai ser seringueiro, vai administrar o barracão. E, para completar o currículo dele, ele aproveita e vai estudar os índios Macurapes e Tuparis. Só que já era 1928, ele já estava com 4 anos longe da civilização. E aí, garoto, não deu outro. Vencido pela saudade, ele retorna a Belém. Por que, professor Belém? Porque Belém, aluno, nós estamos aqui em 1928. Se ele estava no Forte de Coimbra comandando, o comando geral ficava em Belém. Então, tinha total respeito e domínio de Belém. Aí ele retorna a Belém. Moço, quando ele retorna a Belém, depois da deserção, ele vai ser preso. Como é que é, Sâmio? Isso, vai pegar cadeia. Por que pega cadeia? Por ser melancia. Por ele ter se evadido. Ele chutou o pau da barraca. E aí ele vai ser preso. Agora pior, viu, Sâmio? Ele era tenente. Aí ele volta para Belém, depois de ter desertado. Aí pega uma prisão, tá, Sâmio? Aí, de quebra dessa prisão, ele ganha uma patente de capitão. Tu acredita? Aí, o cara era 2 estrelas. 2 estrelas. Tenente, segundo tenente. Primeiro tenente, segundo tenente. Aí ele volta para Belém, vai ser preso, aí lá ele ganha uma 2ª estrela. Aí ele se torna capitão. Aí ele volta de novo para o Guaporé. Passa-se um tempo no Guaporé, aí ele volta para Belém, aí ganha a patente de major. Aí vai indo, aí é muito fácil, né? Vamos lá. Olha aí ele no meio dos índios Macurape. Ele teve esse contato com essa etnia e aí ele procurou, vejam só, Aloysio Ferreira não era etnólogo,
não era antropólogo, paleontólogo, historiador, arqueólogo, não era nada disso, ele era militar. Só que aí, ao ter contato com os Macurapes e os Tuparis, ele aproveita, convive no meio dos índios, aprende um pouco da sua cultura, seu modo de vida, a sua organização, como é que funcionava a chefatura. E assim, ele passa a viver com os nativos, aprende. É o que um pesquisador faz. Para você querer entender um pouco da vida, basta você entrar no meio e aí sentir como é que a coisa evolui. Aloysio Ferreira, ele fez isso. Olha só, aqui é o Aloysio Ferreira com o Charles Chocknes. Charles Chocknes foi um dos construtores da Estrada de Ferro André Mamoré. Ele deixou a família Chocknes. É uma família muito importante hoje em Rondônia, em Porto Velho, descendentes dos caribenhos, daqueles que vieram para cá e aqui deixaram o seu legado. Os Chocknes, os Johnsons e tantos outros que deixaram aqui seus registros. Olha só, após 4 anos no exílio, que foi de 1924 a 28, se apresentou como desertor e foi preso. Após 7 meses que ele estava na prisão, ele vai ser absolvido. Expliquei agora há pouco. Ele estava como segundo-tenente, vai ser preso e aí acaba tirando a outra patente, que é ser capitão. Tá bom? Olha lá. Por ordem de Rondon, Aloysio comandou a seção norte ou o 3º Distrito Telegráfico do Mato Grosso. Vem para mim, deixa eu explicar. Aí, como o capitão Aloysio Ferreira, agora capitão, o capitão Aloysio Ferreira, que ganha a patente após a prisão, após a deserção, aí ele volta pro Guaporé. E ele já sabe que existia um outro militar fazendo esse tipo de trabalho, que era, nessa época, o general Rondon. Ele se torna general em 1919. O Aloysio Ferreira manda uma carta para o Rondon falando do trabalho que ele teria desenvolvido no Guaporé com as nações Macurapes, Tuparis e papá. Rondon então responde para ele, para que ele continuasse com esse trabalho, e ele acaba sendo um correspondente do Rondon, do norte, com o Rio de Janeiro, com o Mato Grosso, e assim por diante. Então, mediante o trabalho que ele executou durante o exílio, Rondon acaba trazendo, então, o Aloysio Ferreira, que vai ganhar respaldo, do Marechal Rondon. Tanto é que Rondon pede para ele administrar a seção norte, que é o 3º Distrito Telegráfico de Mato Grosso, que ficava nessa região aqui do Alto Madeira. E assim foi feito o acordo entre Rondon e o Aloysio Ferreira. Segue no quadro, vamos lá. Aí nós temos, já como primeiro governador do território federal do Guaporé, o Aloysio Ferreira. É ele que vai criar a Banda Marcial da Corporação, tratada carinhosamente como a Furiosa. Essa mesma banda é que está presente aos dias atuais, da Polícia Militar. A Furiosa, certo? Se não me falha a memória, ela completou 48 anos. Esse período agora do mês de novembro. E até hoje mantém viva a origem dessa banda. Claro, graças a Aloysio Ferreira. Aí, para não dizer que eu não falei das flores, está aí. Rondon e o Aloysio Ferreira. Quando se encontram, Rondon, um grande militar, sertanista,
ativista, self-made man, o último bandeirante do século XX. O número 1 é o Rondon. O número 2 é o Aloysio. Tá certo? Então, a aproximação do Aloysio com ele foi muito boa, porque aí acaba também trazendo novos benefícios para o povo da floresta. Os trabalhos de Aloysio Ferreira sobre os indígenas chegaram até Rondon, que o convidou para integrar a Comissão Rondon, sendo enviado para Porto Velho, onde serviria sobre as ordens do Major Silvestre Amarante. O Major Silvestre Amarante era genro do Rondon. O Major Amarante, ele vai morrer de malária aqui em Porto Velho. O Major Amarante está enterrado no cemitério dos Inocentes, aqui em Porto Velho. Sabiam disso? Se não me falha a memória, vem para mim. Se não me falha a memória, o Major Amarante vai morrer entre os anos de 1932 a 36. O Major Amarante era casado com a filha do Rondon, contraiu a malária e vai ser enterrado aqui. Jovem ainda, cara, muito jovem. Esse ano eu fui lá visitar o túmulo dele, lá no cemitério dos Inocentes. Eu tive um primo que ele contraiu a malária. E o meu tio era muito próximo do Marechal Rondon. Inclusive, até hoje eu procuro essa foto e não consigo encontrar. Meus tios, minhas tias disseram que existe a foto, mas não consigo encontrar. O meu tio Pedro Benarroche. Eu chamo de tio porque é parente nosso, né? Dos Barrosos. E aí, dos Barrosos com os reis. E aí, o filho do Pedro Benarroche, desse meu tio, ele contraiu a malária. O Rondon acabou levando o menino para o Rio de Janeiro. E lá, rapaz, ele morre. Olha o nome dele, Miraci. Miraci é o nome desse meu primo. E o Rondon, ele tem uma foto com o tio Pedro. E é essa foto que eu procuro, que até hoje não encontrei, cara. Já procurei com vários primos. Ela existe, agora não sei por onde ela está. O mesmo acontece aqui. O Major Amarante morreu de malária. A malária era muito comum matar naquela época. Segue no quadro, então. Vamos lá. Percebeu alguma tua história? Percebeu, né? Aqui não está de PP não, viu? Vamos lá. Fica rindo. Em 1930, com a Revolução Liberal, o Aloysio decidiu apresentar-se em Belém ao tenente-coronel Barata, sendo promovido a capitão. E aí ele volta para o posto dele, que é em Porto Velho. Ele se apresenta, ele é preso, 7 meses na prisão, ganha patente e volta para Porto Velho. Olha essa foto é muito linda, cara. O o Luiz Claro é que vai colorir essa imagem. Eu tenho aqui a figura do Getúlio Vargas e a figura, de frente aqui, o Aloysio Ferreira. Olha aí, ó, Catalina, né? Como disse avião, que parava. Ali é no Novo Estado, tá? É no Novo Estado. Pousava ali, em frente ao CPA, aí ia com o barco até lá e pegava. Certo? Olha o fardamento dos caras aí, ó. Massa, né? Vamos lá. Getúlio Vargas, ladeado pelas damas de Porto Velho, em 1940. Alguém diga que ele era para passar algumas horas aqui, tu não me falou nada, era para passar algumas horas, passou 3 dias. E aí, claro que o Estado, a região só ganhou com isso, né? Porque se transforma em território federal do Guaporé. Vamos passar mais. Deixa eu ver. Olha aí. No Dia do Trabalhador, rapaz. Há uma homenagem ao nosso grande presidente, no caso, o Getúlio Vargas. E aí, essa imagem também está me parecendo ali na Presidente Dutra, que era a principal avenida.
Maria Auxiliadora, os alunos já estão presentes. Barão de Solimões, Colégio Dom Bosco, todos estão presentes aí, ó. Não é isso? Eram as escolas que existiam naquela época. Aí. Aloysio, aqui eu deixei Aloysio com Z. Aloysio Pinheiro e Joaquim Vicente Rondon. Joaquim Vicente Rondon, que era primo do Rondon. Né? Então, articulando, conversando sobre o futuro território de Rondônia. No dia 10 de julho de 31, o capitão Aloysio Ferreira foi nomeado diretor da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Olha, quando o cara é nomeado, isso em 31, diretor da Estrada de Ferro. Agora é ele que vai comandar tudo que pertence à ferrovia. Certinho? Com isso, o cara vai ganhando bagagem. Olha aí. Em 1940, Getúlio Vargas fazer uma visita a Manaus. Aloysio Ferreira, então, convenceu o presidente de vir até aqui visitar. Nesse momento, senhores, olha só, Vargas, no seu entorno ali, só mulheres, e ele se despede no dia 13 de setembro. É por isso que o 13 de setembro é importante para nós. É o dia que foi criada a lei. Ok? E com isso, no dia 4 de... 13 de setembro, criada a lei. 13 de setembro de 1943, é criada a lei, onde se tem a criação do território federal do Guaporé. Olha lá, Getúlio conferindo a questão, as dimensões do espaço, como que seria essa divisão, né? Veja aí, no dia 13 de setembro, olha, acabei de falar, 3 de setembro de 43, através do Decreto-Lei 5.812, ele criou 5 territórios federais, e dentre eles, o território federal do Guaporé. E esse mapa vai deixar bem claro que parte da terra vai vir do Mato Grosso e a outra parte vai vir do Amazonas. O governador Aloysio Ferreira voltou a discursar no Rio de Janeiro no dia 30 de outubro de 44, onde defendeu a criação do estado do Guaporé. Seu governo foi até 46, quando foi eleito como o primeiro deputado federal do Guaporé. E aí foi reeleito em 50. E depois novamente em 58. Ele foi o líder do grupo apelidado pelo seu adversário de Cutubas. Aloysão, hein? Aloysão. Então, de outro lado, eu tenho Vicente Rondon. Joaquim Vicente Rondon. Começa a ver essa disputa desses dois partidos, Cutubas e Pele Curtas. Em 54 foi fundado o jornal O Guaporé, de propriedade do ex-governador. Os diretores do jornal eram todos filiados ao Partido dos Trabalhadores do Brasil, PTB, e sua linha estava voltada para a sustentação política do governo Getúlio Vargas e do governador Paulo Nunes Leal. Em 56, o deputado federal Joaquim Vicente Rondon, eleito em 54, adversário político de Aloysio Ferreira, iniciou a elaboração de um projeto de lei que mudou o nome do Guaporé para Rondônia. Cutubas, ligado ao ex-governador, protestam em Guajará-Mirim, em Porto Velho, contra o projeto de lei que mudou o nome do território. E aí começa a briga entre eles. Nessa imagem eu tenho o Aloysio Ferreira, que vai morrer, senhores, aos 83 anos no Rio de Janeiro. Tá certo? Vem para mim. Acabou muito rápido. Mas daqui a pouco eu volto para fazer revisão com vocês, tá bom?